noite, no domingo aqui. Amém? Da Igreja Nova Vida, eu estava tentando lembrar do livro, né? E é engraçado que quando eu prego lá eu digo vida nova, mas não é nova vida, né? Que para mim é tudo a mesma coisa, né? Está chegando aí a nossa conferência de intercessão, né? E já é agora, dia 26 a 28 de setembro, inscrição R$20, né? Quem quiser fazer a inscrição, procura quem, pastor? É eu mesmo. É de 27 a 28, pastor. De 27 a 29. Opa, é de 27, está errado aí, então. Tá, então é de 27 com a correção, vem a 29. É isso? Aleluia. O que mais? Conferência de missões de 3 a 5 de outubro. O que mais? Curso de consolidação dia 6 de outubro, das 9 às 16, no OBPC Jacuí. Aí é para os discípulos principais, né? Sim. E para a liderança. Quem mais? De 15 a 17 de novembro, encontro com Deus. Quer mais? Sim, diga glória a Deus. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? E nós vamos receber aqui o nosso convidado, o pastor Elias, e ele vai apresentar os irmãos que estão com ele, né? Amém? Esta casa é sua. Amém? Fica à vontade aí para Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos receber o Senhor. A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Eu trago aqui a saudação, um abraço para minha esposa que não pode estar aqui. Ela estava trabalhando, né? Ficou esperando chegar. Ainda a gente está na estrada. Mas aí eu vim aqui na companhia do nosso amigo, né? O líder lá da nossa, do nosso ministério de acolhimento, né? Que recepciona os irmãos, acompanha os novos convertidos, ajuda na consolidação. Nosso irmão Will Robson. E também, né, o nosso diácono, né, e líder da nossa diaconia, também discípulo, né, o nosso irmão Edeusório, que está nos acompanhando. Trago também, né, a saudação, um abraço para o nosso pastor presidente, o pastor Isaías. Falei com ele antes de vir, né, ele falou: leva minha saudação para o casal, né, pastor Jair, e para toda a igreja. Então, transmitindo aos irmãos. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia, num livro difícil de achar, vocês vão penar aí para achar, Gênesis capítulo 1, verso 1. Eu quero ver vocês encontrar aí. Gênesis 1, verso 1. Eu estou procurando com o relógio. Você vai ser no relógio aí, não estiver dando. E aí você vai dando sinal para mim aqui, senão eu vou embora aqui. Amém? A palavra de Deus diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas, diga, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Querido Deus, estamos diante desta preciosa palavra, Pai. Ó Deus, que nos traz alento nos momentos difíceis. Ó Pai, que em meio à escuridão ela nos orienta. E a Sua palavra, Senhor, que quebra os grilhões, ó Deus, e nos coloca em liberdade. E a Sua palavra, Senhor, que nos traz cura para a alma. É a Sua palavra que nos apresenta Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não deixe, Senhor, que o inimigo venha roubar a nossa atenção, ou mesmo o cansaço, Senhor, dessa semana, mas que o nosso coração esteja aberto para Ti como uma terra fértil, Senhor, ó Deus, que está preparada para receber esta preciosa semente da Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos por ela e em nome de Jesus nos oramos. Amém. Graças a Deus. Os irmãos conhecem e sabem o que é uma conjunção. Quem é bom de português aí? Temos professores aqui? Conjunção. Conjunção é um termo que liga duas orações, né? Ou duas palavras de um mesmo valor gramatical.
estabelecendo assim uma relação entre elas. Então, são riquezas da nossa língua, né? Entre as conjunções, nós temos dois tipos. Nós temos as conjunções aditivas, que elas servem para adicionar algo à frase que está sendo dita. Então, no meio de uma frase, né, tem lá uma conjunção que vai ligar uma à outra, um raciocínio ao outro. Quais são essas conjunções aditivas? É o e, o nem, o mais também, o como também, o além disso, daquilo, né? O bem com. São conjunções que vai adicionar um raciocínio ao outro. E nós temos também as conjunções adversativas. Adversativas vem da ideia de adversário mesmo, né? Alguma coisa que é contra. Então elas dão uma relação de oposição a algo que está sendo dito. Essa conjunção adversativa vai colocar uma coisa em confronto com a outra, né? Quais são essas conjunções? É o mas, né? O porém, o todavia, o entretanto, no entanto, o senão, não obstante, o contudo, etc. Então, essas pequenas palavrinhas, né, elas fazem essa ligação entre uma frase, como a gente viu aqui nesse versículo. A terra era sem forma e vazia, mas é uma conjunção adversativa. Então aconteceu algo aí que mudou aquela situação. Aquilo que estava abandonado, sem forma, vazia, na escuridão, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele se movia, ele pairava sobre a face das águas. E esta sexta-feira, né, chamada aqui da Sexta-feira do Espírito Santo, então eu quero falar desse precioso Espírito, o Espírito Santo que se move entre nós, que está em nosso coração e fez a diferença nesse momento, porque o Espírito Santo estava ali cuidando para que esse mas de Deus fizesse sentido. Na língua original, nós não temos isso. No hebraico antigo, é uma língua primitiva, então é uma língua pobre, né, de palavras. Então, no original está escrito assim: Ruach Elohim Hashaf El Maim. O que é isso, pastor? É simplesmente isso: Espírito, Deus pairar sobre águas. É assim que está no original. Não tem essas ligaçõezinhas que nós temos na nossa língua portuguesa, né? As conjunções que são riquezas do nosso idioma, mas na tradução para o português é inserido para que faça sentido. No hebraico antigo é como o índio que fala, né? Aquela coisa do mim, Tarzan, você, Jane, entendeu? Essas coisas simples, né? Mas o nosso idioma é um idioma muito bonito, é um idioma muito rico, e nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu como cultura, né? O português, Brasil, a gente tem que valorizar. E eu tenho um recado da parte de Deus para você. Você que esta semana, né, sem que ninguém soubesse, lá com Deus, você queria uma resposta de Deus, e você orando diz assim: Senhor, eu devo ir, Senhor, eu devo sair. E você está esperando uma resposta de Deus, se você deve ir para algum lugar, né? Você que está fazendo um plano, está querendo uma resposta de Deus. O que Deus está te dizendo é que você não deve ir, que você deve ficar. Deus, ele te quer nesse lugar, ele quer você com esse sotaque atibaiense, né? O atibaiano, né? Que os dois termos são corretos, né? Então Deus quer você nesse lugar. Aquilo que está no seu coração não vem de Deus, e Ele me trouxe aqui para te dizer isso, né? Que Deus te quer aonde você está. Não se mova até que Deus diga para você se mover. Amém? O mas, aqui nesses versos, ele vem com um som de esperança, porque a terra estava numa condição sem forma, vazia e na escuridão. E o mas aqui vem trazer esperança. Mas ela não estava sozinha, o Espírito de Deus estava pairando sobre ela. Então esse mas aqui, ele veio mudar algo que estava acontecendo. Ele veio para mudar a história. Eu vivia no pecado, mas Cristo me
O mas de Deus, ele muda tudo, ele muda a nossa história, ele entra para mudar uma situação. E é interessante ver que apenas um simples mas, ele pode mudar toda uma sentença, dependendo do que vem antes e do que vem depois. Por mais que uma frase ela comece com bons adjetivos, um simples mas pode mudar todo o contexto. Por exemplo, aquela garota, ela é muito linda, mas esse mas já vai dizer algo contra aquilo. Então, mesmo que a frase comece bela, o mas vai trazer algo que vai contradizer aquilo. Aquele homem é muito rico, mas então você já espera que o restante da frase vai dizer: olha, ele é rico, mas ele não é honesto, mas ele tem uma dificuldade, porque esse mas vai mudar aquilo que está sendo dito. Mesmo sem terminar a sentença, nós já imaginamos que o restante da frase estão em oposição àquilo que estava sendo dito. E o bom nisso é que o inverso também é verdadeiro. Algo que começa muito ruim, o mas pode se tornar algo bom. Aquele rapaz é tão feio, mas esse mas vai dizer: olha, apesar dele ser pobre na beleza, ele tem um bom coração, né? Então esse mas vai mudar. Aquela mulher ela é tão pobre, mas então o mas ele muda a frase. E a Bíblia diz assim, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Então, da forma como nós montamos o nosso pensamento, montamos aquilo que nós falamos, nós podemos valorizar ou desvalorizar alguma coisa. Então, quando você for falar de alguém, você sempre começa falando, né? Olha, essa pessoa tem lá as suas dificuldades, mas aí você termina dizendo que aquela pessoa tem de bom. Você coloca sempre para cima. Isso é ter bons olhos, isso traz luz para nós e para o nosso coração. Nós podemos escolher o que nós vamos colocar de cada lado dessa frase e que sempre terminemos dizendo: olha, Cristo veio para mudar a situação. Independente do que você esteja vivendo, do que você está passando, o mas de Deus pode entrar agora na sua vida e mudar tudo. Amém. Como nós ouvimos o testemunho aqui, né? Ele tinha uma dificuldade de dizimar, de fazer, mas agora ele rompeu. Aleluia. Rompeu. O mas de Deus em nossas vidas muda tudo. Acabou o vinho no meio da festa de casamento, no momento mais esperado. Acabou o vinho que era símbolo de alegria, o vinho que trazia, né, o sabor da festa. Acabou, mas alguém colocou Jesus na lista de convidados e Jesus estava ali e mudou aquilo que poderia ser um final triste daquela festa. Jesus estava ali para mudar aquela situação, a doença, a falência, a miséria, mas Deus entra na situação. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que Deus pode dizer mas sobre essa situação agora e mudá-la. Aleluia. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, aquele lugar que estava escuro, e o verso seguinte diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus falou, aquela situação mudou. O texto aqui também não tem, né, esse brilho que tem a nossa língua. Então, no original vai estar dizendo assim, né? E disse Deus, haja luz. Então está assim: disse Deus, haja luz. Não tem e houve luz, né? Isso é da nossa tradução, mas isso fica muito bom da gente falar, porque é assim, olha, eu vou exemplificar para vocês aqui. É assim: e disse Deus, haja luz. Houve luz. Aconteceu no momento que Deus tem. No momento que Deus falou, aconteceu.
Então, quando Deus disse, haja luz, a luz apareceu, a luz veio, porque quando Deus fala, acontece, quando Deus fala, se cumpre. Não tem nada mais sólido, mais firme nesta terra do que a palavra de Deus. Ela mesma diz e testifica de si mesma que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não vai passar. Tudo que Deus falou se cumprirá no momento certo, na hora certa. E falando sobre trevas e luz, diz assim Isaías 9:2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Houve luz sobre a terra. Cristo veio, Ele nasceu e Ele mudou a história. Por isso que quando você olha no seu calendário, você vai ver lá e você vai ver que nós estamos em 2019 depois de Cristo, porque Cristo mudou a história. Querendo ou não, está aí no nosso calendário dizendo: olha, aconteceu um evento há mais de 2000 anos atrás que começou, zerou a contagem, começou um novo momento, uma nova história, que é o reino de Cristo, o Messias, sobre as nossas vidas. Diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus estava ali e a voz de Deus soou, mudando tudo. Quando nós pensamos em algo sem forma e vazio, por que Deus fez a terra dessa forma? Por que Deus não já fez a terra como nós a conhecemos hoje? Por que Deus fez ela informe? Porque Deus gosta de moldar, Deus gosta de trabalhar, Deus gosta de aperfeiçoar, Deus gosta de colocar mais em nossas sentenças, Deus gosta de vir e mudar, e transformar, e trabalhar. Por isso que muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, ruins, porque Deus quer vir e mudar e nos aperfeiçoar, e esse aperfeiçoamento ele deve ser pleno, ele deve ser constante. Às vezes nós achamos que Deus olhou para nós e encontrou algo de valor em nós, que lá no fundo Deus sabia que nós tínhamos um bom coração e por isso Ele nos escolheu. Mas olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 27, diz assim: mas Deus escolheu. Aqui está dizendo, olha como é que Deus escolhe. Quando Deus ele olhou para mim e para você, Ele escolheu dessa forma. Será que Deus olhou, esse é mais bonitinho, esse tem cabelo liso, esse tem olhos claros, esse é assim, esse é alto? Como é que Deus nos escolheu? Está dizendo aqui, ó. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Glória a Deus. Então Deus não escolheu você pelo que você é, pelo que você tinha. Deus escolheu você justamente pelo contrário. Deus te escolheu pelo aquilo que você não era, mas pelo que Ele queria fazer de você. Aleluia. Para exemplificar isso para vocês, eu quero fazer uma pergunta para a amada classe. O que eu tenho na minha mão? Celular. O que mais é isso? Máquina de tirar foto. Máquina de tirar foto, muito bem. O que mais? Agenda. O quê? Você falou? Telefone, muito bem. A gente esquece, né? Que é telefone. A gente anda para tantas coisas. O que mais? Calculador, o que mais? Câmera, o que mais? Pendrive. Hã? Pendrive. Pendrive, o que mais? Agenda, o que mais? Hã? Memória, o que mais? Bíblia, muito bem, o que mais? Está acabando as opções? Alarme. Bloco de anotação. Bloco de anotação. Eu peguei algo que é bem assim, diverso, né? Mas está acabando as opções. Daqui a pouco eu vou perguntar, vocês não vão mais saber o que dizer.
Porque eu estou perguntando o que é isso, meu irmão. Agora, se eu mudar a pergunta e dizer assim, o que não é isso? O que não é isso, meu irmão? O que não é? Isso não é um carro. Não é um carro. O que mais não é? Não é uma chave. O que mais? Não é o quê? Não é uma família. O que mais? Não é um banco. O que mais? Gente, se eu ficar perguntando o que não é, a gente vai ficar aqui o ano inteiro, não vai acabar. Você está entendendo? Deus não te escolheu pelo que você é, Ele escolheu pelo que você não é. Então tem muito mais possibilidades do que você pode pensar quando você entende que Deus não escolheu pelo aquilo que você é, mas pelo aquilo que Ele vai fazer de você. Então não adianta você ficar pensando no quanto você tem de conhecimento, de quanto você tem na sua conta bancária, de quanto você tem, né, de amigos, o que você tem, aquilo que você é, que você adquiriu, que não é isso que Deus está levando em conta. Deus está levando em conta aquilo que você não é e aquilo que Ele vai fazer de você na sua vida. Por isso não há limitações para o mais de Deus, pelo aquilo que Deus pode fazer. Nós ficamos tentando definir aquilo que nós somos diante de Deus, sendo que o próprio Deus diz assim: olha, eu escolhi você pelo aquilo que você não é, mas pelo aquilo que eu vou fazer de você. Porque Deus tem esse poder, né, de agir em nossas vidas. E Deus pegou aquela terra que era sem forma e vazia, que estava na escuridão, e fez dela esta maravilha que nós vemos. E essa riqueza, né, que quando nós começamos a observar, nós nos encantamos. Lá no Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite revela outra noite, sem discurso nem palavras, nem se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e suas palavras até o confim do mundo. Aleluia. Essa terra que inspirou o salmista a dizer: olha, essa terra ela proclama um Deus Criador. Não tem como olhar para os pássaros, para as flores, para a criação e não dizer que existe um Deus, porque a criação proclama isso. E lá em Romanos capítulo 1, verso do 18 ao 21, vai dizer que por causa da criação, por causa dessa terra que era sem forma e vazia, mas Deus a transformou, o homem se tornou indesculpável diante de Deus, porque não dá para olhar para a criação e não ver nela um Deus Criador. Então, tudo que foi criado revela o seu Criador. A criação faz menção disso. Nós estávamos perdidos, estávamos sem esperança, não havia como pagar a dívida que nós adquirimos por herança do nosso pai Adão, vivíamos no pecado, mas lá em João capítulo 1, verso 12 diz assim: contudo, esse contudo também é uma conjunção adversativa, que ele está usando. Olha, a situação está mudando. Então ele diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por desobediência, ou melhor, por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de Deus no dia em que reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Esta vontade de Deus mudou a nossa história. Nós que estávamos excluídos, nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para exemplificar melhor e já caminhando para o final, ainda aqui em João, no capítulo 1 ainda, né, mais para o finalzinho do capítulo, no verso 46, tem um encontro interessante entre Filipe e Natanael. Filipe, ele conheceu Jesus, ele se encontrou com Jesus e
vendo o que ele falava, vendo o que ele fazia, Filipe entendeu que ele estava diante do Messias. O Messias esperado, o Filho de Deus, e ele reconheceu isso, e quando ele entendeu que Jesus era o Cristo, ele foi encontrar Natanael, dizendo: eu preciso contar para ele que eu encontrei o Messias. E ele se encontra com Natanael. Imagine para o judeu, né, aquele que esperou anos e anos a promessa, desde Eva, né, quando nasceu o primeiro filho, Eva já disse: será ele o Messias, será ele que vai pisar na cabeça da serpente. Então agora a promessa se cumpriu, Jesus entre nós, o Messias, e ele vai com esse coração alegre, se encontra com Natanael e diz: encontrei o Messias. Aí imagine como o coração de Natanael se alegrou. O Messias, finalmente. Naquela época o povo de Israel vivia sobre o domínio de Roma, eles eram escravos de Roma, eles queriam um libertador, eles clamavam pelo libertador. Então chegou a notícia mais importante: encontrei o Messias. E nesse encontro Filipe diz assim, aí Natanael pergunta: mas quem ele é? E Filipe diz: ele é Jesus de Nazaré. Então Natanael pergunta: Nazaré? Quando Natanael ouviu a palavra Nazaré, é como se alguém jogasse um balde de água gelada sobre ele. Toda aquela alegria, aquela esperança se foi, porque ele ouviu uma palavra, Nazaré. Quando ele ouviu Nazaré, ele disse o seguinte: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então Filipe disse: vem e vê. Nazaré não era uma grande metrópole, não era um lugar citado em literaturas. Nenhum profeta tinha emergido de lá, nem reis ou qualquer pessoa que tivesse influenciado aquela geração ou gerações passadas. Nazaré, na verdade, era uma cidade militar, conhecida por sua rispidez, por seus bêbados, prostitutas e pecadores. Um lugar que era mal visto pelos judeus. Nazaré tinha um estigma, ela tinha uma marca. Quando falava Nazaré, as pessoas torciam o nariz. Não havia esperança, nada de bom tinha vindo de Nazaré. Como que o Messias poderia vir de Nazaré? Mas Jesus, ele tinha um plano quando ele foi para Nazaré e fez lá o seu quartel general. E aí alguém pode olhar para você e dizer assim: de Atibaia? Pode vir alguma coisa boa de Atibaia? Não é lá em Atibaia que estava tendo um movimento aí dos bruxos? Não é lá que acontecia a convenção dos bruxos? Numa sexta-feira 13 como essa, era para estar sendo marcada. Opa, vamos para Atibaia, porque lá tem bruxaria, lá tem as coisas ruins. Tem até uma praça aqui, né, que se chama Praça das Bruxas. Essa cidade era para ter sido marcada por esse mal. Mas, olha o mas de Deus aí, em fevereiro de 1995, Deus enviou para cá um casal, né? Os nossos pastores, Jair e Cida, vieram para marcar esse lugar, para mudar a história desse lugar. Mas aqui Deus levantou uma igreja, Deus levantou um povo. A convenção saiu daqui, né, dos bruxos, foi lá para perto de São Bernardo, agora está lá em Paranapiacaba. Eu tenho que levar os pastores para mandar para ir embora de lá também, que agora foi lá para perto. Mas Deus mudou a história desse lugar. São 24 anos fazendo a diferença, né? E mudando a história desta cidade. A igreja do Senhor aqui, né? Se movimentando, orando, clamando, buscando. E agora Atibaia é um lugar onde vidas são salvas, pessoas são alcançadas, vidas são transformadas. E o Senhor Jesus é o rei desse lugar, é aquele que comanda, porque a igreja está aqui. O Espírito Santo está aqui pairando nesse lugar. Olha que interessante, lá em Mateus 2:23 diz o seguinte: e foi viver
Diz assim: assim cumpriu-se a palavra que foi dita pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Jesus escolheu colocar no seu nome o nome de uma cidade, Nazaré. Não é assim que nós conhecemos Jesus de Nazaré ou Jesus Nazareno? Porque Jesus escolheu este lugar tão ruim, tão desprezado, para colocar ali a sua residência e atribuir o seu nome. Quando mencionamos Jesus, nós mencionamos Nazaré. Nazaré é aquela cidade que ninguém queria saber, que era desprezada. Hoje caravanas do mundo inteiro se dirigem para Nazaré. Por quê? Porque Jesus resolveu morar em Nazaré e mudou a história de Nazaré. Quando Jesus foi para lá, ele estava tirando aquela marca, tirando aquele estigma, e hoje Nazaré é uma cidade turística. Quem aqui não gostaria de ir para Nazaré? De tirar umas férias e ir lá conhecer Nazaré? E por que queremos ir para lá? Porque Jesus morou em Nazaré. E agora, independente da sua história, independente das marcas que você carrega, que você teve, Jesus, através do Espírito Santo, decidiu morar onde? Decidiu morar no seu coração, decidiu morar dentro de você para mudar a sua história. Jesus relacionou o nome dele com você. Quando nós vamos diante do Pai, como é que nós falamos? Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. É esse nome que nos dá acesso ao Pai, que nos dá acesso ao lugar santíssimo. Jesus, ele entrou na nossa história para mudar, tirar as marcas. O Espírito Santo está se movendo em nós, podendo fazer de nós aquilo que lhe aprouver, porque ele é o oleiro, ele pega o barro e faz o vaso do jeito que ele quer. Não há limitações para aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele entrou e ele tem residência dentro de você. Você é casa de Deus, é morada de Deus, e ele está aí mudando a sua história. Você estava perdido, assim como eu, mas Deus veio e entrou para mudar a nossa história. Nós estamos falando aqui de uma terminologia que nem consta aqui no original, mas na nossa língua Deus nos deu isso, e nós sabemos que isso é uma riqueza de Deus, porque nós vemos aquilo que é invisível. Mas essa palavra não está inventada, criada, ela está baseada em Efésios capítulo 2, depois se você quiser estudar em casa, Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo 2 também, do verso 6 ao 15, e se eu fosse resumir em um único versículo, eu usaria Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Aqui não dizem algumas coisas, aqui não dizem certas coisas, diz que Deus age em todas as coisas, todas as situações, tudo que você vive, tudo que você convive, tudo isso Deus pega e coloca aí o seu mas. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. É por isso que diante dele nós declaramos louvor, diante dele nós dizemos glória, diante dele nós nos prostramos, porque ele mudou a nossa história. Amém? Então você toma posse dessa palavra, não deixe que em momento algum o inimigo venha te abater. Quando você se sentir assim fraco, sem forças, quando você perceber assim, puxa, as lutas estão tão grandes, aí você pensa, mas eu tenho Deus que muda história. Amém? Você pode aplaudir esse Deus. Amém? Esse Deus maravilhoso que está aqui a trabalhar em nossos corações. Graças a Deus.
mas eu queria mais. Aleluia, podeis acertar. Que palavra abençoadora, irmãos. É o mas de Deus. Pode estar dando tudo errado, mas Deus tem uma saída. Irmãos, eu estou assim muito feliz com Deus. Mais uma vez, Ele mostrou da sua generosidade para conosco, nos trazendo uma palavra maravilhosa. E olha que estava sentado ali, o pastor foi atrás da história daqui, né, da Atibaia, que na verdade alguns que chegaram depois de 95 ou ali no ano 2000, mais para frente, né, talvez não tenha conhecido, né, a história aqui. Quando eu vim para cá com a minha esposa, né, a bruxaria era algo muito forte aqui nessa cidade, né? E eu lembro que juntou os pastores do Evangelho Quadrangular, pastores da Casa da Bênção, a gente do Brasil para Cristo comprou a briga também, e nós começamos a declarar que Atibaia era do Senhor Jesus, era do Senhor Jesus, e assim a resistência foi caindo, e é o que nós estamos proclamando hoje. Eu só não sabia quando a gente tinha ido, mas estava perto. Nós vamos orar para sair de lá também. Amém? Estamos abençoados. Aleluia. Como nós fazemos, né, irmãos? Nas sextas-feiras nós vamos orar por vocês. Amém? E nós vamos fazer aqui, Cláudio, vem cá, meu filho, tira essas coisas daqui para nós. Aleluia. Eu quero agradecer também os irmãos que estão nos assistindo, né, pela live, nessa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos deu, possa ter alcançado, né? Com certeza alcançou você na sua casa, no seu lar, aonde você está. Amém? E agora nós vamos estar orando pelo povo, e você que está na sua casa também vai receber essa oração, vai ser abençoado aí aonde você está. E como é gostoso, né, esse negócio de poder transmitir, né, a palavra de Deus. Esses dias nós estávamos com o nosso discipulador, o pastor Isaías, né, e a gente estava conversando, de repente eu falei para ele assim: domingo o senhor falou isso na igreja, né? Ele olhou para mim assim com a cara assim, mas rapaz, você está movido por revelação? Eu disse: não, eu assisti. Eu me arrumo, o culto é às 6, aqui é às 7, então eu estava saindo, mas eu já assisti um pouco lá, né? Como é gostoso, né? Poder estar compartilhando a palavra de Deus com aqueles que estão distantes. Mas nós vamos fazer aqui o seguinte: eu quero convidar aqui o pastor, né, os irmãos que vieram com eles, que sobrou para vocês, queridos, que assim funciona, é assim que funciona em Atibaia. Amém? Aleluia. Queria que vocês ficassem cantando, vocês vão orar por nós. Amém? Não sairemos daqui enquanto vocês não nos abençoarem. Amém? Aleluia. Né? Hoje nós estamos aqui com a pastora Cida. Se ele não pôde estar, está um compromisso de família, ela, Jonas, né? Eu vou pedir a pastora Cida que nos auxilie aqui, pastora, com os nossos irmãos. Amém? E nós vamos fazer um tipo de uma fila aqui, e eu vou mandar um para cada. Amém? E o que os irmãos mandar fazer, os irmãos coloquem a mão e abençoe o povo. Amém? Deixa eu pegar o óleo, pega o óleo para minha filha. Noite maravilhosa, faça assim com as mãos. Aleluia, que bom ter vocês. Aleluia, que bom poder ser abençoado através das mãos de vocês. Aleluia. Olha só, diz que Deus mandou ele fazer isso com a sua filha e ficou relutando. Ih, meu filho, eu sei como é que é isso. Aleluia. Aleluia. Então você pode fazer uma fila, amém? Desse amor, filho. Aleluia. Eu vou pedir, pastor, para que o senhor já ore por esse aqui, amém? Ora por ele, amém? E os demais pode estar vindo, amém? Vamos lá, aleluia. Isso, venha em nome de Jesus. Isso, aleluia, aleluia. Isso. Venha, filha, eu te abençoo. Abençoa a tua casa, teu lar, seu marido, seus filhos, seus netos. A bênção do Senhor está sobre ti, em nome de Jesus.
eu te abençoo. Abençoo a ti, abençoo teus filhos, abençoo os seus netos, a sua casa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Oh Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, minha filha, eu te abençoo. Abençoo os seus filhos, abençoo o seu esposo. Deus, e o Senhor viu, Senhor, o coração da tua serva, a alegria de estar, Senhor Deus, semeando o teu reino. Ah, Senhor, recompensa tua filha em todas as áreas e a abençoe. Abençoe ela, esposo, os filhos, os netos. Deus, a tua bênção se estabeleça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, eu te abençoo, minha filha. Eu abençoo você, abençoo suas filhas, seus netos, a sua casa. A bênção do Senhor está sobre ti. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, venham para ser abençoados. Em nome de Jesus, eu te abençoo, meu filho. Abençoa a tua esposa, abençoa a tua filha, abençoa a tua casa, o teu ministério. Que a boa mão do Senhor esteja sobre ti, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua filha. Que o Senhor guarde a tua serva. Guarde, Senhor, em todas as áreas. Livra de todo mal. Livra, Senhor, da sede deste mundo. Oh Deus, abençoa a nossa vida. Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh meu filho, nós te abençoamos em nome de Jesus. Que bom que Deus tem abençoado a ti, a tua esposa, os seus filhos. Deus tem sido generoso contigo. E nós confirmamos a generosidade e a bênção de Deus. Que bom que você veio. Que o Senhor continue abençoando a tua casa e o teu lar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, meu filho, que a bênção do Senhor esteja sobre ti, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua esposa, seus filhos, e que a bênção e o cuidado de Deus esteja sobre teu pai. Que o Senhor guarde o seu pai. Ah, por mais que a enfermidade possa querer avançar, hoje nós ouvimos o mais de Deus. O mais de Deus em ação. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que muda todo e qualquer quadro. Assim nós abençoamos teu pai, meu filho. Haverá um grande testemunho na tua família, porque Deus é bom. Assim eu declaro saúde sobre ti, sobre teu pai, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oh, anda cheia. Oh, aleluia. Deus, eu oro por esses pedidos de oração. Deus eterno, em nome de Jesus. Fotos, documentos, em nome de Jesus. Recebe a nossa oração. Recebe, Deus, a nossa oração, o nosso clamor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, meu Pai, também te louvamos, Deus, pelos teus filhos que vieram, Deus, nos abençoar. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar os teus servos. Ah, Senhor, a casa, a família, o ministério. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre eles, Pai. Oh, Deus, Deus, o teu filho que veio trazer o recado. Eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor possa guardar a sua esposa, a sua casa, os seus negócios, seus planos, seus sonhos. Oh, meu Pai, que o Senhor venha guardar seus filhos. Deus, que o Senhor venha guardar a igreja em São Bernardo no campo. Que o Senhor venha guardar o ministério. Deus, que o Senhor possa levar os
como seu pastor e vem nos abençoar também, Senhor. Que noite maravilhosa! Que o Senhor alcance a sua esposa, seu filho, seus filhos dos seus filhos, que a tua bênção esteja sobre ele, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu filho. Ó Deus, o anjo desta igreja, aquele que o Senhor levantou, ó Pai, nesse lugar. Ó Deus, sopra sobre ele agora o teu Espírito Santo. Ó Deus, move a tua mão, Senhor, e aquilo que estava amarrado, Senhor, em nome de Jesus agora, seja colocado em liberdade, para que o teu filho possa avançar. Ó Deus, retira, Senhor, este peso, esta barreira, remove esta pedra, para que o teu filho avance. Senhor, nós o abençoamos para prosperar, para ir além, Senhor. Em nome de Jesus, venha renovar, ó Deus, os sonhos do coração do teu filho. Venha fazer o Senhor assomar, venha queimar em seu coração o teu Espírito Santo. Impulsiona, Senhor, o teu filho para um novo momento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, também oramos por aqueles que nos assistem, Deus, por aqueles que estão lá, Deus, na sua casa, no seu sofá, ou talvez em algum quarto recolhido na sua cama, aquele que está no escritório, aquele que está dentro de um carro, numa praça, e de repente o seu espírito atraiu para que ele pudesse estar assistindo esta live, assistindo este culto. Deus, que o mar do Senhor o alcance também, que o Senhor o alcance também, que a bênção ao Deus eterno pelas redes sociais alcance o teu filho, a tua filha, este jovem, esta jovem, este casal, esta família. Deus, que eles possam ser alcançados pelo teu favor. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. A igreja diga amém e aplauda ao Senhor. Muito obrigado por poder aceitar. Meus irmãos, como eu estou feliz com a generosidade de Deus. Mais uma vez, a sua bondade nos alcançou. Deus é bom. Amém? Aleluia. Queridos, agora vamos retornar para os nossos lares, né? Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, né? Quero agradecer a presença do Alfredo. Eu sempre quero chamar ele de outro nome, né? Mas é o Alfredo e a Rosane, né? Que é da nossa igreja ali no Alvo Gomes, né? Já acertei com o pastor, estão liberados para me cultuar. Amém? Mas que é assim que funciona, né? Você pode vir cultuar, mas é o que eu digo. Eu sou assim, uma ovelha minha sai para cultuar em outro lugar. Eu gostaria de saber onde está o meu rebanho, né? E vocês fizeram muito bem, amém? Já conversei com ele, ele falou: imagina, pastor, está na sede, está com a gente. Eu falei: então, amém, libera o povo lá. Vamos voltar para casa? Amém. Abençoados? Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé. Pastor Elias, tem palavras para agradecer. Tem um carinho, de lá de São Bernardo, sabemos que é uma distância, né? Mas o irmão nos atendeu, amém? Dá um abraço na pastora, na igreja, vendo o nosso pai lá, Isaías, a Raquel, dá um beijo, um abraço neles por nós, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. O Senhor fez mais do que a gente esperava, sempre generoso, sempre bondoso. Muito obrigado. Agora, Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, leva-nos em paz para os nossos lares. Oh Deus, nos dê, Senhor, uma boa noite de descanso. Oh Senhor, principalmente seus filhos que vão para tão longe, guarda-nos da mesma forma que o Senhor os pôs. Senhor, nos dê uma boa noite, um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana. Por favor, nos pedimos isso, e que o teu amor, a tua graça e a unção nos acompanhem sempre, sempre. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, amados? Amém. Deus abençoe a vocês. A paz do Senhor
Boa noite a todos. E não vou embora, né? Sem dar um abraço desses irmãos que vieram de tão longe nos abençoar. Amém? Pastor Elias e os obreiros que me apoiam.